havia esquecido de gravar, né? Então, aí reforçando, eu acabei de passar a NTC 08, principalmente a 08, né? E aí vocês vão entender o porquê dos cálculos apresentados lá na tabela exemplo que eu passei para o professor Pierre, né? Aí vocês vão entender, eu passei a 07, porque ela é para a rede rural, né? Então vai ser um entendimento a mais para vocês, mas o foco é a rede de distribuição aérea urbana, que é a NTD 08. Eu passei para ele. E aí amanhã ele, né, nessa última aula presencial, né, ele vai focar para vocês entenderem no projeto modelo que eu passei para ele. E daí, né, falando novamente, né, que agora está gravando, eu vou pedir para a Thalita fazer a extensão, né, para vocês conseguirem finalizar aí o envio, né? Então façam amanhã lá com o professor, mas aí segunda-feira, já a partir de 1 hora, já vai estar aberto aí para vocês o que provavelmente vai estar fechado. Eu abriria aqui se eu pudesse, né? Mas eu não tenho, como se diz, autorização. É só o pessoal lá do TI, lá da monitoria, que faz isso, tá bom? Mas aí vocês podem fazer tranquilo lá, a tarefa lá com o professor Pierre, né? Finalizar o que tem de finalizar. E daí, aí já segunda-feira vocês conseguem. Aí eu vou pedir para ela dar a prorrogação lá de prazo, para vocês poderem finalizar não só outras aí que tiver pendente, né? Mas principalmente essa última aí. Vocês vão estar de segunda a quinta-feira, né, fazendo lá a disciplina lá de empreendedorismo. Beleza, dado o recado aqui, agora vamos para a dica aqui do Senai Play. Seu compartilhamento. Bom, aqui. Ok, pessoal. Deixa eu pôr a dica aqui. Mas já que a gente retoma aí eu vou mostrar alguns pontos chaves que está lá na NTC 08, para vocês poderem entender. Só um minuto aqui, deixa eu dar o play. A partir de certo grau de dureza de uma rocha, sua escavação com a utilização de explosivos é muito mais eficaz. Nas minas subterrâneas, o procedimento de fragmentação da rocha por explosão pode ser executado com toda segurança, desde que sejam seguidos rigorosamente os procedimentos adequados. Hoje em dia, os explosivos são muito seguros no seu manuseio, têm grande estabilidade química e boa resistência a choques mecânicos e calor. Mas para que eles sejam usados com toda segurança, é preciso tomar vários cuidados. Eu estou aqui com Carlos Silveira, que é engenheiro de Minas, sobre os explosivos e acessórios, como eles devem ser utilizados. Só devem ser utilizados explosivos e acessórios específicos para essa atividade, em subsolo. Ou seja, nada de improviso. Nada de improviso. Como é feito o controle desse explosivo? O controle do explosivo é feito desde o momento da chegada do explosivo, que cada caixa de explosivo possui um número, e esse número é rastreado até a sua utilização, porque o controle pelo Exército é muito rigoroso, em cima de desvios e extravios de explosivos e acessórios. Antes de ser usado, esse material é inspecionado. Como é feita essa inspeção? O detonador detém um determinado conhecimento e treinamento específico, onde ele é habilitado e treinado para executar aquela função. A partir que o produto discriminado é específico para a função, para a utilização em mina de carvão subterrânea, na abertura das caixas ele vai constatar se existe algum problema ou não com o produto. Toda detonação deve ser planejada para se obter um resultado sem incidentes, como detonação acidental ou falhas. O Carlos vai nos dizer como fazer isso. Como funciona a detonação numa mina subterrânea? A elaboração do plano de fogo precisa ser bem criteriosa para se atingir uma maior eficiência no desmonte de rocha. Nós devemos respeitar
a saída dos furos que acontecem pelo pilão, para que depois a eficiência saia de acordo com o desejado. Essa temporização são milésimos de segundo de um tempo para o outro. Por isso que é muito importante seguir criteriosamente o que está estabelecido no plano de fogo. Deve ser seguido criteriosamente, porque se tu inverter algum tempo, a detonação não sai. Se tu não carregar o furo com a carga certa, pode comprometer a detonação. A marcação dos furos e a perfuração da rocha devem ser feitas rigorosamente, como foi estabelecido no plano. É importantíssimo inspecionar a face a ser perfurada para verificar se não ficou algum fogo falhado da detonação anterior, o que pode causar um acidente. O próximo passo é carregar os explosivos, e o Carlos tem dicas importantes sobre essa etapa. Uma dica importante é o correto segmento pelo blaster do plano de fogo, que ele siga a carga indicada em cada furo, o tempo do acessório utilizado em cada furo. Outra dica importante relativa à segurança é o correto sequenciamento da lavra, que faz com que nunca haja uma detonação no sentido de uma outra do lado contrário. Também é muito importante que não haja reaproveitamento de furos na hora da perfuração. Onde tiver uma face com fogo falhado, esse fogo falhado precisa ser exterminado antes de haver a nova perfuração. Só depois de completar o carregamento é que são feitas as ligações. E, para finalizar, é preciso conferir todas as conexões. É hora de fazer o isolamento de segurança de todos os acessos à frente e nas áreas de influência da detonação. Essa atividade é decisiva para a segurança. Deve ser realizada em equipe e supervisionada diretamente. Carlos, quais os cuidados ao isolar uma área? Nessa etapa, a gente inicia o procedimento de segurança da detonação. O blaster envolvido, ou os blasters envolvidos, são responsáveis por isolar a área e garantir que nenhuma pessoa, nenhum funcionário adentre aonde vai ser a frente detonada. E todos os trabalhadores nessa etapa são capacitados para isso? O blaster ele é capacitado, habilitado e ele tem ciência da importância do trabalho dele quanto à segurança nesse momento. Ele tem que garantir que ninguém vai adentrar a área. E como é feito esse isolamento? Esse isolamento ele é feito com sinais sonoros, com sinais luminosos e também com barreira humana. É colocado um colaborador num determinado ponto onde ninguém pode atravessar ali porque ele não vai deixar passar. Porque senão ele teria acesso à frente que vai ser detonada. Então ele é barrado. Agora está tudo pronto para uma detonação segura. A sirene é acionada, avisando assim sobre a detonação. E em seguida é feita a exaustão dos gases provenientes dos explosivos detonados. Começa então uma etapa tão importante quanto a preparação, a inspeção de segurança antes que se possa remover a rocha fragmentada. Os procedimentos dessa etapa são: inspeção do resultado da detonação em busca de eventual furo falhado, limpeza correta de furo falhado, operação criteriosa e segura de batimento de choco, que é a remoção de fragmentos de rocha após as detonações, detectando riscos de quedas de bloco do teto e de parede das escavações. Um batimento de choco mal feito pode ser a causa de acidentes. Caso seja detectado algum choco, deve ser feito o reforço da rocha escavada. Agora sim, a frente pode ser liberada para a produção e pode começar o carregamento e o transporte do material desmontado. Como você viu, a maneira mais segura de executar operações com explosivos numa mina subterrânea é fazer um rigoroso planejamento e seguir à risca todas as etapas, desde o plano de fogo e o isolamento da área até a inspeção de segurança após a detonação. Toda atenção é necessária, pois nesse tipo de operação não há lugar para improvisos ou para negligência. Essa foi a dica aí de hoje. Só fazer a mudança aqui da tela.
Vamos lá. Beleza. Estão vendo aí? Pessoal, para vocês poderem entender em si, né? Como eu tenho mais conhecimento aqui dos cálculos e das normas aqui de Goiás, né? O cálculo básico utilizado foi dessa norma aqui, né? Ela vale, né? Ainda vale, embora esteja aqui com logo aí da Celg, mas ela é válida, né? Nem chegou a mudar para o logo da Enel. Agora a gente fica aqui com a Equatorial, né? Posteriormente vai mudar. A diferença, a única desatualização é esse logo aqui, mas esse serve. E esses cálculos, eles são um padrão, provavelmente, né? Provavelmente não. Existe uma norma, eu posso ser categórico, existe uma norma, né? Com um número aí diferente, provavelmente. Essa daqui é 08, com um número aí, uma denominação, né? Que é critério de projeto para a rede de distribuição aérea urbana, né? Então, é a famosa 13.8, que para projeto ela é considerada como 15 kV, né? E a 34,5, né? Que para projeto é 36,2, né? Mas na prática é 34,5 kV. E assim, vale lembrar, fazer uma menção honrosa aqui, ó, essa aqui é a 07, eu enviei ela também para o Pierre, né? Essa daqui já são critérios para redes rurais, né? Então, o que foi utilizado aqui, né, eu mandei esse projeto exemplo aqui para vocês poderem seguir, poder entender amanhã, né, de forma pausada aí, com o professor. Ele foi baseado, né, na 08, mas né, isso aqui é para vocês entenderem que existe também aí para a rede rural. Ela difere um pouco, até algumas tabelas que existe aqui na 07, né, são semelhantes, às vezes até iguais às da 08, mas o cálculo base foi utilizado a 08, tanto que, né, eu coloquei aqui referências aqui, ó. Ele tá aqui. A referência, a 01 que a gente viu, né, que é porteamento, a 05 fornecimento em média tensão, né, em tensão primária, né, e tanto você pode utilizar para consumidores, né, grandes aí, industriais, comerciais, como para você alimentar, igual nesse exemplo aqui que eu coloquei, essa alimentação aqui está no centro aqui desses lotes aqui, onde foi aplicado o projeto. E existe até uma razão de ser, né? Isso aqui é uma sugestão da própria concessionária, né? Então, cada lote aqui é como se fosse, né, uma unidade consumidora. É óbvio que existe quarteirões aí, né, que tem muito mais do que nessa rua aqui, né? Por exemplo, só tem 2 lotes, vamos dizer assim, né? Aí vão existir mais, né? Não só, sei lá, industriais, mas vão existir, né? Comercial e por aí vai, né? Então, isso aqui é só um exemplo pequeno, um cálculo bem simples, para a gente poder ter o entendimento e poder fazer coisas, né? Cálculos aí mais complexos aí, não só em distribuição, mas também extrapolar isso para a linha de transmissão, né? Eu ouso dizer que o de transmissão é muito mais fácil do que esse aí de distribuição. O de transmissão, como eu mostrei, né? Eu mostrei, foi até lá em instalações, se eu não me engano, para vocês. O de transmissão é simplesmente o quê? São distâncias de segurança, e aí você utiliza as redes, né? As linhas de transmissão padrão aí, com as arquiteturas, né? Vertical, horizontal e por aí vai. Beleza. Então, fiquem tranquilos que tá lá, já enviei para o Pierre o material que faltava aí. É, vamos lá. Tem a 1,
eu estava mostrando ontem para vocês, né? Só para refrescar, só vou mostrar ela rapidamente. A gente não vai falar mais, que vocês já entenderam, né? Entenderam que vão mandar individualmente, com a tarefa 1 e tal. As normas aqui que foram, né, que foram utilizadas. O desenho que está lá na folha padrão, a lote é de 15 por 15 metros. Por isso que plotou nessa. Tem aqui a área aqui, ó, 225 metros quadrados, né? É, o comprimento da avenida, ó, de 80 metros. As larguras aí, ó, de 30. Até plotei aqui, ó. Igual isso daqui, ó. E fica, se você transpor aqui, ó, isso aqui, ó, na metade do lote, né? Se tem 30, aí por isso que eu coloquei aqui 15, tem aqui, ó, de 15 metros aqui, ó, 30. Deveria ter colocado no meio aqui, né, para ficar mais explícito, né? Então, essas são as distâncias. Aí existe umas letras aqui características, inclusive, acho que está num dos materiais de vocês aí do. Então, essa é a primeira folha, né? Vocês vão configurar ela assim, mais ou menos, né? Tá aqui, tá o croquis, as informações aí, ó, 15 por 15 metros, cada lote aí, né? Aí dá, ó, 225 metros quadrados, né? A área aqui. Agora a gente vai entender o porquê que essa demanda aqui padrão é 1 kVA, né? De cada um deles, ó, se vocês observarem. Beleza. Esse aqui é seria o corpo, o exemplo aí da primeira atividade que vocês vão enviar, ok? Ah, eu não pus aqui, né? Desculpa, pessoal. Tava com ele do outro lado aqui, agora que eu vi que vocês não estão vendo. Vamos lá, situação de aprendizagem. Oh, não preciso puxar isso aqui, não. Então, a folha de resposta 1 é essa aqui, ó, só para vocês entenderem. Ela vem simples, só com esse croquis aqui. Aí o que que vocês vão colocar, né? Após entender aí o roteiro, né? Aqui, ó. Para a realização do croquis barra projeto, segue, né, em anexo aí o, as notas aqui, né? As normas técnicas, né, que foram utilizadas aí. E tem alguns documentos a mais, vocês não precisam enviar aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Tem até esse aqui, ó, que lembra que o do site do SICAP que eu falei, que vocês podem acessar? Aí no caso de vocês não é SICAP, né? Eu nem sei qual que é o da Neo Energia. Esse daqui é um dos documentos padrão aqui, ó, esse termo de responsabilidade e ciência, né? Aí esse aqui é um exemplo aqui. Eu fiz ele aqui para ilustrar para vocês, ó. Olha, eu, fulano de tal, técnico, né? No caso você, né? Ou CREA, né? Ou Conselho aí Federal dos Técnicos, ou CFT, né? Aí abaixo assinado, na qualidade de autor do projeto, seguro que todas as informações contidas no mesmo, né? No projeto e no memorial, né? São verídicas e de minha total responsabilidade, e de pleno conhecimento do proprietário do empreendimento. Aí, no caso, o proprietário do empreendimento aqui é a própria concessionária de energia, vocês concordam? Né? Porque você está elaborando um projeto para uma rede de distribuição, né, urbana, uma RDU, né? Então, o proprietário é a concessionária aí de energia, tem? Beleza? Aí declaramos que damos ciência, isso daqui é padrão, pelo menos nas concessionárias aí que eu antigamente não tinha esse termo de ciência, né? Para mostrar, né, que existe o técnico, aí é lógico, né? Vai ter a anotação de responsabilidade técnica ou a RRT, né? O registro de responsabilidade técnica, se for um técnico, né? Se for um engenheiro, a RT. Aí tem esses termos aqui, ó. Mostra até o e-mail que é enviado.
Provavelmente, né, o da Neo Energia devem ter documentos aí relacionados a esses aqui. Eles mostram, né, tipos de desenho, ó, aqui. Ó, esse wiki aqui, esses desenhos, ó, mostra até a versão. Eles são as chamadas instruções técnicas. Lembra que eu falei que tem um procedimento operacional padrão? São instruções técnicas, por exemplo, para o pessoal fazer a execução dessa rede. Geralmente uma terceirizada, né, que ganha a licitação, é que faz a execução desse serviço aqui de montagem de infraestrutura de distribuição. Então, isso aqui é um documento a mais aqui que eu estou mostrando para vocês terem, né? Até, ó, rimou aí, né? Um termo de responsabilidade e ciência, né? E geralmente aí existe até um roteiro nas normas, né? Que fala, ó, você tem que apresentar o termo de responsabilidade de ciência, você tem que apresentar a anotação de responsabilidade técnica, o croquis os desenhos aí do projeto, né? O memorial descritivo. Isso daqui é um documento a mais. Vou até deixar ele aqui de lado para vocês não confundirem. Então, essa aqui é a folha 1, beleza? Vocês vão configurar ela. E aqui, ó, lembra que eu falei que tem, geralmente, para rede de distribuição urbana, né? O pessoal escolhe mais o transformador, né? Esse para alimentar a rede aqui, ó. Essa aqui é a simbologia, ó, o transformador. Isso aqui é a chave fusível, né? Olha, ó, o trafo aqui, ó, transformador de 75, elo fusível 5H, as configurações todas estão na norma aí. Então, para esses lotes aqui, ó, esses 17 lotes, na verdade, acho que não dá 17 não, ó. Dá 16, né? Aí, ó. 4 vezes 4, né? Que é 4 lotes aqui por esse espécie de quarteirão aqui, né? Na verdade, não dá 17, não, dá 16 aqui. Como se diz, alguém devia estar com fome aqui e comer um lote a mais, né? Dá 16 aqui. Então, é, esse transformador aqui, ele pega energia da média tensão e daí ele distribui aqui, né, no ramal aéreo para cada consumidor aqui, se ele tiver a carga, né, até o consumidor T5, no nosso caso aqui, né? Se ele tiver o T5 é esse aqui, ó, só para ficar claro para vocês. Deixa. T5 é esse, ó. É até 75 kVA. É porque antigamente aqui só tinha até o consumidor tipo T4. Aí até o T4 não há necessidade de você ter um transformador próprio aqui nesse loteamento. Antigamente, né? Agora o T5, a carga é de 75, aí você tem duas opções. Ou você utiliza o ramal direto do secundário, né, da rede, ou então você utiliza o transformador de 75. E aí, voltando aqui, né, deixa eu ver, eu tinha deixado a 05 aberta aqui, ó. Lembrando que eu falei que o mais comum é ter de 75 e 112,5, que são esses transformadores que alimentam a rede de distribuição urbana aí, né? Mais comum. Às vezes você encontra maiores, um de 150, mas é muito raro. O básico é esse de 75 e 112,5. Ah, entendi, isso. Beleza. Então, a primeira tarefa aqui está fechada aqui com as configurações e tal, né? Beleza, deixa eu fechá-la aqui para não confundir a gente. Agora vamos lá para a atividade 2, que é o cálculo, o cálculo de queda de tensão. Tem até uma. Esse que é o cronograma, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Que é semelhante. Eu acho que eu até expliquei ele aqui, mas vamos
Vamos abrir ele, só para eu relembrar aqui. Estou abrindo aqui, pessoal. O nosso computador aqui está empinando a carroça. Lembra? Isso aqui é semelhante lá a projetos, né? Projetos elétricos industriais. E aqui você vai pôr o tipo de tarefa, né, que é feito. Deixa eu pegar um exemplo aqui que eu já fiz, que aí o pessoal está abrindo aqui. Eu peguei e fiz esse aqui, ó. Tem muita coisa aqui, ó. Eu peguei lá do. Não precisa pôr esse tanto aqui de. Por exemplo, a gente tem, ó, levantamento de campo, isso aqui tem. Assistência técnica na montagem, né? Geralmente quem monta aí são os eletricistas de distribuição que têm prática nisso, né? Geralmente quando é uma unidade consumidora, né? O dono do empreendimento ele contrata, tá bom? Isso aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, instalação do trafo de 75. Aí lembra, aí se já que é uma instalação, então não precisa de um croquis, né, de um desenho. Se necessitar, até deixei ele aqui, ó. Se necessitar, né, de um croquis, beleza. Mas nesse caso não necessitou aqui, é só o quê? Só instalação, entendeu? Por isso que não foi colocado aqui que tem uma folha, né? Aí tem a quantidade, né, de tarefas que você vai fazer. Olha, revisão, beleza. Ah, não, estou com dúvida. É igual lá, os fatores de correção de revisão, né, dos formatos aí das folhas aí. Qual que é a estimativa de hora aí né? Se for quem vai instalar, geralmente, né? Aí aqui você poderia mudar, colocar que é um eletricista, né? Ou ELE, né? Você coloca uma sigla aí. Então, é você fazer esse cronograma físico-financeiro, né? Que geralmente você coloca lá na proposta comercial e também, né, às vezes no memorial descritivo aí do serviço, tá bom? Peguei esse aqui exemplo. Agora, pessoal, deixa eu ver aqui qual. Eu fiz aqui mais ou menos, até mandei pro professor Pierre, agora que eu achei aqui, ó. Fiz ele aqui o mais simples possível, que aquele que eu peguei como exemplo, ele estava muito carregado, ó. Visita em campo, né? Você, para um projeto desse de distribuição, o pessoal vai fazer uma visita em campo, aí quem vai instalar, instala os piquetes. Os piquetes é a marcação aonde vão ficar entre os vãos, né? Onde vão ficar os posteamentos, né? Então, aqui, ó, deslocamento da equipe, ó, elaboração do projeto, que é essa prancha aqui, né? Juntamente com o memorial. Aí tem o memorial descritivo e tem o memorial de cálculo. Às vezes o pessoal coloca o memorial de cálculo dentro do memorial descritivo e até dentro da prancha, igual está nesse modelo aqui, ó. Aí, reunião com o cliente. Isso aqui eu fui inventando, viu? Não quer dizer que vocês têm que fazer exatamente do jeito que eu fiz aqui, ó.
Aí, ó, projeto, né, o das estruturas. Geralmente as estruturas são padrão, a gente encontra igual nas NTDs aí que a gente abriu, né, a 06 que a gente viu ontem, que era NTD para redes nuas, né, rede primária, a 06, né, foi a 18 que a gente abriu lá, a gente viu os padrões para rede de baixa tensão, a multiplexada, a 17, que foi para a rede compacta. Então, da estrutura em si, já existe já um padrão que o projetista segue. Um padrão de construção, né? Eu não abri aqui não, né? Mas abri aqui rapidamente, só para a gente fazer um set mental aqui, né? Aí, ó, esse aqui são as estruturas, né? Com a lista de material. Às vezes o pessoal coloca a lista de material e o próprio croquis no memorial descritivo lá, junto com o memorial de cálculo. Geralmente, grandes empreendimentos aí de concessionária de energia, o pessoal faz assim. Pode até usar como exemplo isso daqui. Isso aqui eu mandei para o professor, né, para o Pierre, para amanhã ele discutir com vocês aí. A gente fez uma espécie de um alinhamento aqui, né? A diagramação dos cabos, essa diagramação, isso aqui, ó, aqui não só para fazer o cálculo de queda de tensão, né, mas para mostrar aqui no desenho, né, que o projeto de rede ele é como se fosse um diagrama unifilar, né? Ele não tem uma planta baixa em si ali que tem pontos de força, pontos de iluminação, pontos de força de uso específico, ponto de força de uso geral, né? Existe o quê? Só uma alimentação elétrica que vai, às vezes, fornecer energia para esse lote 2 aqui, por exemplo, né? E ele é um consumidor com a carga, sei lá, ele é M2, monofásico categoria 2, então ele tem uma carga pequena. Já o lote 1 não, o lote 1 é um supermercado aí, né? Que ele extrapola aí o categoria T5, né? Então, ele já tem a necessidade, o quê? De utilizar um transformador, sei lá, de 75 ou de 112,5, tamanho que for a carga dele, né? Então, aí ele vai ter que, né, fazer, vamos supor que ele utiliza um transformador aqui com uma subestação ao tempo, igual tá aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, um transformador ao tempo aqui, com a entrada subterrânea, né? Ou seja, esse transformador, né, ele já é o quê? Uma subestação específica para esse consumidor aqui, diferente dessa formação aqui, né, que é para esses loteamentos inteiros aqui. Então, vocês podem utilizar aqui esse exemplo aqui. É porque eu não estava encontrando aqui. Esse aqui ele tá mais simplificado, vamos dizer assim. Tem esses itens aqui, ó. Se vocês quiserem até observar esses itens aí hoje eu vou fazer um esforço aí para já deixar já o mais rápido possível já essa web aula aqui para vocês poderem linkar ela com a última aula presencial de amanhã, tá bom? E aqui, ó, eu coloquei um exemplo aqui da queda de tensão, né, do cálculo e automatizei aqui para a gente não perder tempo. Coloquei só alguns itens, né? Porque senão aí não seria tarefa, né? Isso aqui é só um exemplo. Daí aí eu falei, professor, não, você pode seguir esse daqui. Eu só coloquei 2 trechos aqui, né? Ué, que letras são essas aqui, né? Isso aqui é eu acredito que até na Neo Energia é utilizado esse tipo de diagramação. Aí eu aproveitei, não é que vocês têm que colocar o cálculo nessa sub-aba aqui da tarefa de vocês aí não, viu? Da planilha de preço unitário. Eu pus aqui para ajudar vocês aí, já enviei também para o professor Pierre para ele fazer a instrução de vocês amanhã. Vamos deixar essa daqui de lado por enquanto, que agora a gente utiliza ela aqui. Eu vou mostrar para vocês. Vou indicar aí amanhã o professor do presencial, ele
ele faz o arremate final com vocês. Vamos lá. Beleza. Então, tem o do cálculo de queda de tensão, né? Então, só para vocês verem como que vai ficar a folha, o cálculo de queda de tensão é basicamente esse que parece um diagrama unifilar, ó, com as distâncias, né, entre os pontos aqui, onde ficam, né, os posteamentos, né, padrão. Note que essa rede de distribuição aqui é uma rede de distribuição secundária, né? Podia ser que, então ele vai pegar o ramal primário, né, da média tensão, alimentar, né, ser transformado aqui pelo transformador, ou seja, vai fazer a conversão nesse transformador que eu escolhi aqui no caso, que é o de 75, né? Pode até ser o de 112, mas eu coloquei o de 75 para os cálculos ficarem aí mais simples para vocês, dada nessa disciplina aqui que ela é um pouco mais complexa, ainda mais quando a gente nunca fez um projeto dessa natureza. Então, esse aqui, ó, no cálculo de queda de tensão, basicamente, vocês vão colocar essas informações. Essa informação aqui, né, do diagrama aqui, ó, que basicamente ele é o quê? Ele mostra as distâncias, a demanda que foi arbitrada aí, em conformidade com a 08. Vou mostrar como se de onde tirou essa informação. Aí amanhã vocês calculando com calma, né, ali no caderno ali, vão fazer mais com calma. Eu vou mostrar onde vocês pegam essa referência lá na 08, que eu também forneci para o professor. Então, tem aqui as distâncias, basicamente é a demanda, essa demanda média para esse loteamento aqui de 16, né, lotes, né? Por que que foi escolhida essa demanda média, vocês vão entender agora. E aí a demanda para iluminação aí, né, a média aqui, ó. Então, nessa segunda folha aqui, ó, vocês vão colocar essas informações, vão fazer o cálculo com essa informação aqui e a informação, né, do quadro de cargas, né, que é onde vocês vão executar os cálculos aqui. Então, vou pegar um exemplo, eu mandei também o exemplo para o professor, né, para ele ensinar de forma assim mais cirúrgica, né, e mais eficiente para vocês. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se é esse aqui, pessoal. Não, esse aqui já foi. Ah, cálculo que é de tensão. Ó, eu mandei esse exemplo aqui também, né, para o professor Frank, tá vendo? Vocês têm a folha padrão aí de vocês, ó, o cálculo, né, olha. Essas nomenclaturas aqui, né, porque eu não sei se eu comentei com vocês, geralmente aqui em Goiânia, o, o transformador, né, existe um código lá. E o transformador quando ele é de propriedade da concessionária, ele tem um número. Aí aparece assim, GIN 21. Deixa eu até olhar aqui, eu tenho aqui um exemplo. Aí tem o 11, se eu não me engano é o 11 e tem o 21. Aqui, no caso, eu inventei aqui um código, né? Como é um exercício, né? Inventei um código. Professor, Assim, pois não. que é uma dúvida que eu tinha aqui. Aqui na cidade onde a gente mora aqui, Uhum. tem uns locais que os transformadores são verdes. E isso É quer dizer alguma interessante. coisa? Ou- pois é, tem uns lugares que são diferenciados. O normal, eles são cinza, né? É, Normalmente. ó, eu Tem nunca, uns aqui que olha, são eu verdes. já vi com cor diferente, mas aí foi de um cliente ali em Brasília, e ele tem uma subestação que ela é de um fabricante chamado Ormazabal. Essa é uma subestação abrigada, né? Ela é compacta, ela parece um armário, aqueles armários aí de distribuição, né? E daí ele vem nessa coloração normal, naquele cinza clássico, né? Daí ele pegou e mandou pintar de verde, porque lá a fachada lá do hospital, né, tinha, né, tem a vegetação, tem uma coloração verde. Aí ele disse que ia ficar feio.
Aí, como na época era na SEB, né, Centrais Elétricas de Brasília, aí, se eu não me engano, acho que lá na SEB é Neo Energia, se não me engano. Daí eles perguntaram, né, se podia pintar, e falou que beleza, ok. Aí pintou toda a estrutura dessa subestação compacta lá, né, de verde. Mas assim, eu não sei, porque assim, esse número aqui que eu tô falando, ele parece aquelas placas de moto, que aí você coloca essa numeração, esse código. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidão, aqui, só para vocês verem. Redes. Deixa eu ver se ele está aqui. Não achei aqui, não. Mas aí ele parece uma placa né, de moto aí eles colocam essa numeração, né? Aquela numeração que eu falei que eu até mostrei ontem, né, que fica ou pintada de cima para baixo ou numa plaquinha, é para o poste em si, né? Mas esse daqui é do transformador. Então esse desenho aqui, né, esse cálculo aqui de queda de tensão, eu fiz um print aqui, coloquei ele aqui, né? Fiz esse genérico aqui, ó. E o quadro de carga, né? Esse quadro de carga aqui, ó, proveniente dos cálculos, né? Eu capturei e coloquei aqui. Essa seria a segunda tarefa aí, né? Já mandei esse exemplo que vocês estão vendo aqui, eu mandei lá para o Pierre para ele ajudar vocês amanhã aí a fazer as entregas aí. Agora, atividade 3. O memorial descritivo. Esse até é o mais fácil. Deixa eu só mostrar ele aqui. Eu também mandei uns exemplos lá para o Pierre, para o professor. O mais interessante, eu até achei. Tem um banco de dados aqui do Senai. Eu gostei desse daqui, ó. O memorial descritivo, ó. Eu não atualizei ele aqui não, né? Mas basicamente assim, ó, o objetivo, ó, é descrever a elaboração do projeto de redistribuição urbana, né? RDU, aí padrão de entrada da unidade consumidora, conforme o fornecimento da concessionária local. Aí localização, você coloca lá, né? Essa avenida aí, né? Aí normas aplicáveis. Vocês podem pôr nesse padrão aqui, ó. Aí tem as resoluções ANEEL aí, ó. Características, depois pode até fazer um print, mas esse documento aqui eu enviei para o Pierre. Tem um outro exemplo aqui, ó, que eu tirei da própria lá da Enel. Esse documento é padrão, eles fornecem lá naquele site do SICAP, né? Aí você só preenche com os dados do cliente. Olha, dados. Deixa eu colocar aqui deixa eu dar uma aumentada aqui, ó. Aí, ó, proprietário, né? Você coloca lá quem é o proprietário, né? Anel Energia, por exemplo. Aí CPF, o endereço e tal. Aí, objetivo, ó, descrever instalações em redes, né, de média tensão que advém do tronco alimentador A, né, da subestação Jaiara, que eu viajei na maionese, que inventei aqui. Ó, um loteamento constituído, ó, cadê? Matei o português, né? Constituído de 16 lotes e 4 quadras, né? Próximas ao bairro Universo, com as seguintes coordenadas. Inventei também as coordenadas XY, né? Centro urbano da cidade de Sonhanópolis. Inventei aqui também. A redistribuição é um tipo de rede compacta com nível de tensão em 3,8. A entrada de energia, ó. É rede urbana, esqueci do U aqui, ó.
deriva em média tensão do poste, né, número tal, é interligada e protegida através de um conjunto de seccionamento, chave fusível tipo C, com elo 5H, né? Aí, ó, placa do equipamento de proteção, a placa que tá o ID lá, a identificação, né? Então, isso daqui, ó, fora esse texto aqui, ó, que está na entrada de energia e objetivo, tudo a concessionária local ela já fornece. Aí, observação, a atividade descrita foi feita em grupo, com a turma de eletrotécnica, número tal, né? Conforme combinado com os instrutores, instrutor da plataforma e tal. É isso aqui, né? Como se diz, eu criei aqui só para utilizar como exemplo para vocês. Então, vocês podem enviar nesses formatos aqui que eu mostrei. Pode enviar nesse formato aqui, ó. Eu enviei Aí vocês podem colocar nessa formatação aqui, ou nesse exemplo aqui, ó. Se eu não me engano, acho que da Neoenergia deve ter. Ixi, minha planilha Excel aqui deu uma bugada. Agora, pessoal, deixa eu mostrar aqui rapidamente, antes que a hora acabe aqui. Vamos lá, TC08. Eu ainda quero renderizar e já deixar disponível o mais rápido possível para vocês aqui. Então, existe, deixa eu ir bem aqui embaixo aqui, ó. Existe essa planilha padrão de cálculo de queda de tensão, basicamente na Neoenergia, na Ômega Energia, eu vi isso aqui também. Aí tem esses números, essas letras aqui, ó, né, aqui, ó, o A aqui é uma rede primária, é uma rede secundária, o comprimento é esse índice B aqui, ó. Ó, se for primário, o cálculo lá ele vai estar em quilômetros. E se for a rede secundária, que é o caso dessa rede aqui, ó, que alimenta, vai ser em metros, né? Aí, ó, a carga distribuída no trecho, né? Se for primário, é em mega, né? 10 a sexta, né? Volt-ampere. Se for secundário, que é o caso desse projeto exemplo, né? Que eu dei aqui, em kilovolt-ampere. Ó, a acumulada no fim do trecho é o índice D, né? Por isso que você tem aqui, ó, não, essa letra aqui é o ponto. Isso aqui, ó. Eu coloquei de lado aqui e não trouxe de volta aqui, ó. Olha o trecho aqui, ó. Olha o comprimento. Aí é lógico que não é 100 metros aqui, aí eu, né, pego e arbitro aqui um comprimento, ó. Olha, distribuída no trecho aqui, ó, o índice C, que é esse índice aqui, que aí a gente pega e transporta para essa planilha aqui, ó. Olha, para vocês entenderem de onde que veio isso aqui, ó. Tem até a fórmula aqui, ó, padrão, ó. Por exemplo, o E aqui, ó. O único que vocês vão confundir é essa queda de tensão no trecho aqui, ó. O índice, ele está entre parênteses, mas ele é esse H aqui, ó. Ele sempre é o último. O cálculo em si é esse aqui, é o E. Quem que é o E aqui, ó? A gente vem aqui, ó. O E é esse cálculo aqui, ó, das cargas total, que é essa fórmula aqui, ó. Que é o C, né, que é a carga distribuída no trecho, dividido por 2 mais D. Quem que é D? É a carga, né, ou a quantidade de carga acumulada no final do trecho, né? Vezes, né, vezes o B, vezes o B aqui, ó. Quem que é o B? O comprimento. Ah, aqui acho que eu coloquei a fórmula errada. Tem que dar, vocês dão uma conferida nessa fórmula lá aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei dividido por 100. Entendi. Não, isso aqui é só o índice aqui. Então, pessoal, essa aqui que é a configuração. Aí eu já mandei aqui, né, lá para o professor, né, para o Pierre.
Então, esses termos aqui, eles estão aqui, por isso que eu enviei esse documento aqui, ó, lá no final do documento, ó. E esse desenho 12 aqui, essa configuração básica da rede, esses retângulos aqui são os lotes. Isso aqui é a concessionária que dá essa dica aqui para o projetista aqui, ó. Se você coloca esse Qzinho menor aqui, ó, é igual a 100 metros, ó, frente com a quadra, com fachada ao lado da rua. No caso, o escolhido aqui, ó, foi esse aqui, ó. Foi esse padrão aqui, ó. Então, do desenho 12, ele está quase no final lá do desenho, lá na hora vocês lembram lá para o professor Pierre, que ele está aqui, né? O porquê que esse desenho desses loteamentos aqui, o transformador foi colocado aqui no meio para ter uma distância, vamos dizer assim, uma distância quase que igual aí, né? Para equilibrada aqui, uma queda de tensão equilibrada para esses lotes que estão nessas 4 quadras aqui. Então, o cálculo, né, o cálculo aqui, as fórmulas utilizadas aqui, ó, estão aqui no desenho 11, que é essa tabela aqui, ó, essa tabela de quadro de queda de tensão aqui, ó. Isso aqui são as redes, acho que eu até já comentei aqui, ó. Esse está em radial, ó, tem o normalmente aberto, né, que é a chave fusível lá, que tem a opção, às vezes hoje em dia o pessoal nem coloca mais a chave faca, desculpa, né, chave fusível não. A chave nem coloca mais nessa disposição, usa agora um RA, né, um religador automático, né, aí essa aqui é a configuração em anel, né, tem esse tronco aqui. Tem essa daqui, ó, radial simples, né? Que aí os troncos aqui, ó, cada triângulo desse é um transformador aqui, tá bom? Então, gente, é isso. Já vou deixar renderizando aqui o mais rápido possível. E eu já enviei esses materiais aí para o PR, para ele poder dar instrução para vocês, tá bom? Já vou fechar aqui, já vou parar a gravação e vou, né, já vou, se vocês não conseguirem mandar alguma tarefa que tiver faltando, obviamente, né, segunda-feira já vai estar disponível para vocês poderem enviar, né, e finalizar, tá? Tá, pessoal, fiquem com Deus.